Fala pessoal, falando então de teorema da bissetriz externa, a gente tem o seguinte, a gente tem uma proporção relacionando o lado aqui que está aqui fora sobre esse pedaço total aqui, que é o lado aqui de baixo do triângulo, né, mais a parte aumentada, é igual ao lado aqui de dentro do triângulo, dentro que eu digo é entre um lado e a bissetriz externa, sobre o pedacinho aumentado. Então aqui, o lado de fora sobre o total é igual ao lado de dentro sobre o pedaço aumentado, certo? Então, a gente vai ter a seguinte relação aqui, a seguinte proporção. 12 sobre 12 mais x é igual a 6 sobre x, certo? Multiplica cruzado, a gente vai ter 12x igual 6 vezes 12, 72, mais 6 vezes x, 6x. Portanto, passo o 6 para cá diminuindo, a gente vai ter 6x igual a 72 e, portanto, x é igual a 12, certo? Só passar o 6 dividindo, tranquilo? Aqui, lado de fora, 8, total 12 mais x, igual, lado de dentro, 6, pedacinho aumentado, 12. Multiplica cruzado, a gente vai ter 96 igual 6 vezes 12, 72, mais 6x. E, portanto, a gente tem que 6x é igual 96 menos 72 dá 24. Passo 6 dividindo, x é igual a 4 e não 6, certo? Tranquilo? C, olha só, pedaço de fora, lado de fora, né? 3, pedaço total, 4 mais x. Pedaço de dentro, 2, pedaço de fora, x. Multiplica cruzado, vou botar aqui no lado, 3x é igual 2 vezes 4, 8, mais 2 vezes x, 2x. Portanto, 3x menos 2x dá x igual a 8, certo? Aqui, pedaço de fora, lado de fora, 10 sobre total, que é 6 mais x, igual lado de dentro, 5, pedaço de fora, x. Multiplica cruzado, 10x igual a 30 mais 5x, x aqui, igual 10x menos 5x dá 5x, igual a 30. E, portanto, x igual a 6, né? 30 dividido por 5. Tranquilo? 2. Os lados de um triângulo medem, respectivamente, 4, 5 e 6, né? Respectivamente, 2 vezes não, né? Ok. Triângulo aqui. 4, 5 e 6. Calcular de quanto é preciso prolongar o lado maior para que ele se encontre com a bissetriz do ângulo externo oposto. Então, aqui, vou prolongar esse lado. Vou fazer a bissetriz externa aqui. Opa, super reto, né? Ok. Vamos fingir que ele é uma super reta, né? Certo. Eu quero saber de quanto que é esse pedacinho aqui de fora, ok? O quanto eu preciso prolongar para essa bissetriz externa aqui se encontrar com o prolongamento desse lado, certo? Seguinte, eu poderia ter feito isso com esse lado aqui também, né? Certo? Vamos tomar esse cuidado. Então, vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Lado de fora, 4 sobre pedaço aumentado, 6 mais x. Igual, lado de dentro, 5 sobre pedaço de fora, x. Multiplicando o cruzado, a gente tem 4x igual a 30 mais 5x, certo? E aí, a gente tem o seguinte, passar para cá diminuindo, né? Vai ficar menos 30 igual a x. Isso pode acontecer? Não, né? Então, a gente não pode ter esse caso. A gente vai fazer a bissetriz externa do outro lado, certo? Então, na verdade, para simplificar aqui, eu vou trocar a ordem só, né? O 5 e o 4. Então, trocando a ordem aqui, de fora vai ser o 5 sobre o total, que é o 6 mais x. O de dentro vai ser o 4 sobre o aumentado, que vai ser o x, certo? Então, tenta as duas possibilidades e vê o que dá certo, certo? Porque ele não disse para qual lado estava a nossa bissetriz externa. Multiplicando cruzado, a gente tem 5x igual 4 vezes 6, 24, mais 4 vezes x, 4x.
passo 4x para cá diminuindo, x é igual a 24, certo? Tá pedindo o quanto é preciso aumentar, né? Que é o nosso x, então alternativa C. 3. Calcule o valor de x e y, sabendo que AD é bissetriz interna e AE é bissetriz externa. Beleza. Agora a gente tem duas coisinhas aqui para calcular e tem os dois teoremas juntos, né? Então, primeiro, se eu tenho o teorema da bissetriz interna aqui, aliás, se eu tenho a bissetriz interna e posso usar o teorema da bissetriz interna, eu consigo calcular o valor de x, né? Ok? E aí, com o teorema da bissetriz externa, eu consigo calcular o valor do y, certo? Então, primeiro, vou botar aqui, interna. Teorema da bissetriz interna, lado esquerdo, 5, pedacinho esquerdo, 6 menos x. Lado direito, 3, pedacinho direito, x. Multiplica cruzado, 5x igual a 18 menos 3x, certo? Passo 3x para cá somando, 8x é igual a 18 e, portanto, x é igual a 18 sobre 8, que o máximo que dá para fazer é simplificar, né? Dividir por 2, que dá 9/4, certo? Tranquilo? Já o y, posso usar o teorema da bissetriz externa, né? Opa. E aí a gente vai ter o quê? O lado esquerdo, o lado de fora, né? 5, pedaço total, 6 mais y. Lado de dentro, 3, pedacinho aumentado, y. Multiplica cruzado, 5y é igual a 18 mais 3y. Portanto, 2y é igual a 18, né? Passo 3y para cá diminuindo. Opa, y e não x. Y, então, é 18 sobre 2, que dá 9. Tranquilo? 4. Consideremos um triângulo ABC de 15 centímetros de perímetro. Ok. ABC. A bissetriz externa do ângulo A desse triângulo encontra o prolongamento do lado BC em um ponto S. Sabendo que a bissetriz interna de A determinada sobre o lado BC, então aqui a gente tem a bissetriz interna, aqui tem o ponto S, ok? Isso. Não, o ponto S é o prolongamento aqui da bissetriz externa. Não é a pergunta direito, né? Vamos lá. Consideremos um triângulo ABC de perímetro 15. Beleza, então AB mais BC mais AC é igual a 15. Ok. A bissetriz externa do ângulo A desse triângulo encontra o prolongamento do lado BC em um ponto S. Então, aqui está o nosso ponto S. Sabendo que a bissetriz interna de A determinada sobre o lado BC, determina, né, sobre o lado BC, dois segmentos, BP, que é 3 centímetros, né, e PC, que é 2. Determine as medidas dos lados do triângulo e a medida do segmento CS. Então, CS aqui eu vou chamar de X, certo? Beleza. Eu não sei quanto é nenhum dos dois lados, né? Então, já começamos com um problema aí. Vou chamar esse lado de Y e a gente vai usar aquela mesma técnica. Se deu o perímetro, eu vou botar esse lado direito aqui em função do Y, né? Então, AB é Y, BC é 3 mais 2, que é 5, AC eu vou querer descobrir, né? É igual a 15. Ou seja, AC é igual a 15 menos 5, que dá 10, menos o Y. Então, agora a gente fica só com as duas letras, né? Certo? Então, com isso, primeiro, teorema da bissetriz interna, né? A gente consegue calcular o Y. O lado esquerdo, que é o Y, sobre o pedaço esquerdo, que é o 3, é igual ao lado direito, que é o 10 menos Y, sobre o pedaço direito, que é o 2. Multiplica cruzado, 2y é igual a 30 menos 3y, então 5y, né, passa para cá somando, é igual a 30 e, portanto, y é igual a 6. Certo? Tranquilo? Agora, segundo, teorema de bissetriz externa, né? Lado de fora é o y, 6, a gente acabou de descobrir. Total, 3 mais 2 mais 5, mais 5 não, é mais x, ou seja, 5 mais x, igual, lado de dentro, 10 menos y, ou seja, 10 menos 6, 4, sobre o pedaço aumentado, que é x. Multiplica cruzado, 6x igual a 20 mais 4x,
passa diminuindo, 2x é igual a 20 e, portanto, x é igual a 20 dividido por 2, que dá 10. Então, sempre que informar o perímetro, é para a gente botar o segundo lado em função de uma mesma variável, certo? O objetivo é sempre a gente ter o menos variáveis possíveis, né? Uma penca de erro numa frase só, para que a gente consiga calcular com menos equações possíveis, certo? Então é isso, espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.